Você está no canal Deison Literatura, Deison Monteiro Literatura. Vem aqui embaixo, se inscreve e toque no sininho em seguida para receber os novos vídeos. E aí também nesse rostinho abaixo, toca nele e você vai continuar vendo os nossos vídeos aqui do YouTube, que promovem a cultura e promovem a educação, tá ok? Pessoal, vamos hoje a um tema muito forte e detalhista, que se chama a cara do Brasil. Nós temos hoje uma situação meio complicada em termos de imagem. Porque lá fora, alguns países, eles veem o Brasil como se fosse o país do carnaval, da mulher mulata, o país até mesmo do sexo, o país onde alguns países pensam é um povo que não sabe pensar, que é dominado por um sistema político. Mas a realidade não é essa. O Brasil, ele não tem esse rosto, porque é fácil quando você de fora julga uma pessoa sem você conhecer ela. É a mesma coisa que você julgar um livro pela capa. Primeiro você tem que conhecer, para depois você falar bem ou mal. Então o Brasil, ele não tem essa identidade de samba, essa identidade do país do futebol, o país do Pelé, né? O país que ganhou 5 Copas do Mundo, o país que levou 7-1 numa Copa do Mundo no próprio país, o país dos impeachments. Não, nós temos um país muito mais lindo e profundo do que isso. Nós temos um país onde a maioria do brasileiro não conhece. Quando você desce esse país afora e você desce lá para o sul do país, muitos aqui têm imagem, por exemplo, que o sul do país é onde moram as pessoas mais bem sucedidas ou pessoas de alta, quando na verdade, quando você conhece o interior do Rio Grande do Sul, quando você vai ao interior do Paraná, a Santa Catarina, você vê que são várias as dificuldades que aqueles estados eles vivem. Pessoas humildes, pessoas que não têm estudo, pessoas que sofrem o descaso do governo, e ali elas conseguem viver tranquilamente. Aí você vem com a imagem do sudeste do país. Qual é a imagem do sudeste? O sudeste, com seus 4 estados, é o local do Brasil onde a economia do país se concentra entre Rio, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Correto? Até aí, beleza. Porém, não é 7 maravilhas. Tem ali os seus problemas. Problemas esses que são de infraestrutura, problemas de trânsito, saneamento básico, problemas na educação, filas nos hospitais, pessoas a serem atendidas há meses sem conseguir. Aí você vai para o interior desses estados no Brasil, aí do Sudeste, e você encontra pessoas que gemem no sentido de se sentirem esquecidas pelo poder público. Elas estão desassistidas, então elas precisam de assistência e não encontram, né? E por outro lado, a gente sai do Sudeste e sobe para o Nordeste do país, aonde lá fora ou aqui dentro, a maioria das pessoas que não conhecem o Nordeste julgam como sertão, julgam o Nordeste como interior, como um povo que passa fome, como um povo que não pensa. E aí começa também os bullying, começa as pessoas zombarem dos nordestinos. Porém, no Brasil, o Brasil é o que é hoje por causa do Nordeste. Foi o nordestino que fez esse país, tanto literalmente como praticamente. Até mesmo Brasília, na época quando o JK ele pediu para que chamasse trabalhadores, a maioria que desceu foi do Nordeste. Mas a realidade do Nordeste é um povo humilde, um povo verdadeiro, um povo que sabe o que quer crescer, que quer trabalhar, um povo inteligente, com força de vontade, perseverança, porém que também está desassistida há muitos anos. Principalmente lá da época medieval, onde os senhores feudais, os barões, escravizavam os negros e principalmente os nordestinos, porque eles achavam que era a massa que poderia trabalhar como burro de carga, em outras palavras, mas quando na verdade o Nordeste não é nada disso. O Nordeste é um lugar lindo, fisicamente maravilhoso, e no interior desses estados do Nordeste você encontra as
pessoas que estão passando muita necessidade, muita mesmo. Pessoas que não sabem sequer o que é votar, nunca votaram, nunca escreveram, nunca foram a uma sala de aula. Pessoas que são muito humildes e que gemem, que sofrem na coleira do sistema. Aí você sobe para o norte do Brasil ou para o centro-norte do Brasil. Tanto o norte quanto o centro-norte são estados extensos, grandes, como Amazonas, como Mato Grosso do Sul, Goiás. Aí você sobe lá para Roraima, Rondônia, Amazonas e o Acre. Todos esses estados com suas capitais, onde a economia sustenta a massa daquela região. Porém, quando você entra para o Nordeste, para o norte desses estados, no interior desses estados do norte e centro-norte do Brasil, você encontra a miséria mais devastadora desse país, onde as pessoas sequer elas têm identidade. Tem pessoas lá que nunca fizeram registro de nascimento, pessoas que nunca se vacinaram, pessoas que nunca receberam atendimento médico. É verdade, os ribeirinhos, as pessoas indígenas que são desassistidas, vilarejos, pessoas que moram frente, na beira da pista ao monte, vários montes com vilarejos, pessoas que moram aqui, a outra mora distante, e eles vão se virando como pode. Quando acontece uma doença, é remédio caseiro que aprenderam com os antepassados, que são os avós. Então você passeia nesse país, você vê os queixumes. Esses são os queixumes do Brasil, onde as pessoas são desassistidas, e principalmente as pessoas com pouca renda, com pouca escolaridade, que não tiveram condições sequer de frequentar a sala de aula. Na grande maioria, pessoas que trabalham no campo, trabalham na roça, pesado, catando latinha, juntando papelão, pessoas que vão para o campo fazer alguma coisa. Com isso, são as pessoas de bem. E lá também existem as pessoas ruins que não viram uma oportunidade de vida e se inclinam para o crime. Por não ver condição financeira de crescer, elas entram para o crime e a violência social acha, como por exemplo é o caso do estado de Alagoas, no Maceió, onde é o índice violento de criminalidade. E isso também, sem falar no Rio de Janeiro, né, criminalidade gigante, monstro, São Paulo e entre outros estados. Mas essa é a parte ruim. Agora a parte boa, para finalizar o vídeo, é que você não pode falar de um estado sem conhecê-lo. Quando a pessoa, por exemplo, fala do Nordeste, tem que ir lá, tem que conhecer o calor durante o ano inteiro, as praias maravilhosas, o povo bonito, o povo lindo que sabe conversar, que tira a água da própria boca para te dar, a comida do prato para te dar, um povo hospitaleiro, um povo maravilhoso, é o povo nordestino, né? E também o povo daqui do Rio Grande do Sul, o povo do Paraná, de Santa Catarina, mesmo sendo uma parte deles descendente de alemão, de italiano, descendentes de portugueses, descendentes de europeus, são 3 estados com uma colônia muito forte europeia. É um povo mais fechado, entre aspas, mas também um povo que gosta de conversar, um povo que gosta de aprender, que gosta de ensinar. No Sudeste você tem um mesclado imenso de pessoas de todos os países, de todo o mundo, principalmente no Rio e São Paulo, onde você vê uma massa esmagadora de pessoas que são imigrantes de outros estados, de outros países, que vieram tentar sorte aqui, como também turistas. Então o povo do Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo também é um povo mais ativo, um povo mais corrido, um povo mais ágil por causa da correria, principalmente nas capitais, uma correria muito grande. Então o povo é muito rápido para fazer as coisas, é um povo mais agitado, um povo mais para frente, né? Principalmente nas capitais do Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Espírito Santo. Agora você chega no norte do país, no centro-norte, você vê um país imenso, com uma natureza sem igual, né? Amazônia, a gente já perdemos aí milhares de hectares de mata verde para o desmatamento, uma coisa que vem entristecendo muito, e lá no Congresso a luta, lá no Senado a luta para que seja feita novas leis e que proíbam o desmatamento da Amazônia, porque está matando muitas árvores, acabando com a floresta, mas muito hectares, é coisa gigantesca. Se juntar no total, dá para juntar uns 4 estados do tamanho aí, mais ou menos, do Rio Grande do Sul, tanto desmatamento que está tendo. Então tem que tomar cuidado com esse desmatamento, né? As autoridades prestem atenção aí, vamos trabalhar. E aí você vai para o Acre, um estado que há muitos anos atrás
não fazia parte do país quando veio, né? Então você vê o Acre, que é um estado onde você tem uma natureza exuberante, linda, você passeia pelo interior dela, você encontra floresta, cachoeiras, lugares maravilhosos, cinematográficos, como na Amazônia, como no Mato Grosso do Sul, que são locais onde está as maiores plantações, né, desse país agrícola. E também você vê lá em Roraima, em Rondônia, estados pequenos que têm suas histórias. E você deve conhecer também a história dos nomes, o porquê desses nomes dos estados. O Tocantins, por exemplo, que foi colocado também no Brasil na época que não existia, o porquê da construção do Tocantins. Então isso tudo aí é muito bacana você saber. A cara do Brasil é uma só. O Brasil é o lugar mais bonito do mundo. É sim o mais bonito, na minha opinião. Nós temos aqui 4 estações lindas de verão, outono, inverno e primavera, diferente de outros países, como por exemplo a Rússia, que é inverno o ano todo, até no calor lá é frio. Então, entre outros países como a Noruega, enfim, o Canadá, e também nós temos aqui a riqueza literária, né? Temos nomes muito famosos e fortes como Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Letícia Lispector, entre milhares e milhares de outros escritores que têm uma força literária mundial que outros países até tentam copiar. E nós estamos aí no mesmo patamar, ou até melhor que a Rússia, que é a literatura russa, que é a literatura americana, que é a literatura francesa. Então, para mim, o top da literatura é a russa, a americana e a francesa. E as demais são a continuação, né? Tanto como no Japão, como na Arábia Saudita, né? No Oriente Médio, as literaturas lá mais voltadas à religiosidade. Mas, enfim, fica aqui essa breve de Deison Monteiro. Continua vendo os nossos vídeos e visite o país, visite os estados. Nunca fale mal de uma cidade, principalmente no Nordeste ou do norte do país, sem antes conhecer. Se você não tiver condição de ir lá, pesquise para ver de fato como que é aquele estado, suas cidades, tá certo? O Brasil é imenso, nós temos aí mais de 5.000 municípios no Brasil e todos eles têm seus problemas, mas o Brasil não é o bicho papão da terra, pelo contrário, é o lugar mais bonito desse mundo. Forte abraço para todos vocês, porque, para finalizar, qual lugar no mundo aí você encontra uma Ipanema colada ao Arpoador, colada ao Leblon, na zona sul carioca? Qual lugar que se encontra com essas ruas maravilhosas de Vinícius de Moraes, Vieira Solto? Qual rua que você encontra Prudente de Moraes, Lagoa Rodrigo de Freitas, Corcovado, do outro lado Pão de Açúcar? Só no Brasil mesmo que tem isso, fora as outras maravilhas de outros estados. Até a próxima e siga-nos no Facebook Deison Monteiro, tá ok? Forte abraço para todos vocês. Valeu, galera!